Boa noite, pessoal! Estamos começando mais um quadro BC Pergunta, onde eu entrevisto alunos que superaram os diversos obstáculos para liberarem suas composições para artistas de todo o Brasil. Eu sou a Bruna Campos e hoje eu tenho o prazer de convidar para bater um papo comigo sobre essa questão que muitos de vocês têm de tempo, né? Que é o nosso bem mais precioso, acredito aí, né? Mesmo trabalhando das 6h30 às 19 horas, ele conseguiu liberar uma composição fora do Brasil. E esta pessoa é o meu aluno, Rafael Slonick. Olá, Rafael, tudo bem? Tudo bem, BC? Boa noite, BC. Boa noite a todo mundo que está acompanhando. É um prazer imenso estar aqui falando com você. O prazer é todo meu, Rafa. Obrigado por ter aceito esse convite. Para validar a sua participação nesse BC Pergunta, onde a gente fala com compositores que já conseguiram liberar suas composições para artistas de todo o Brasil, eu vou te fazer, né, aquela perguntinha básica. Você já liberou alguma composição sua? Já liberei composição minha, sim. Ah, que bom! Quantas liberações você já fez? Eu fiz uma com ônus, que é essa que eu fiz para fora do país, e agora estou com mais duas sem ônus. Que bênção! E os artistas, eles são de que cidades? Então, o para fora do país foi em Nova Jersey, e agora essas duas novas liberações, uma é de São Paulo, outra é de Goiás. E quanto tempo que você demorou para fazer a sua primeira liberação? Depois que você entrou no curso, que foi outubro de 2021. Certo. Na verdade, eu comecei a estudar o curso BC em novembro mesmo de 2021. E a minha primeira liberação foi em janeiro de 2022. Ou seja, um Ah, mês e meio. mês e meio. Você pode dizer para a gente assim, se você já ganhou dinheiro com liberação e o valor? Já ganhei dinheiro, assim, inclusive essa liberação para fora do país, né? Foi uma liberação com ônus, né? Onde a gente fez a liberação no valor de R$ 800. E então, já assim, já ganhei dinheiro com composição. Que legal, um mês e meio fazendo o curso, hein? Vamos dar uma recordada aqui, num depoimento seu, que recordar é viver, né? Olha lá, ó, fala comunidade, boa noite. Sei que demorei para postar, mas agora estou aqui com muita alegria, anunciando mais uma liberação. E detalhe, uma liberação internacional. Nossa moda Golpe em cima de Golpe irá tocar em Nova Jersey região. Quero aqui primeiramente agradecer a Deus por tudo que Ele vem fazendo em minha vida e por mais essa conquista. ABC e sua equipe por mostrar como ser um compositor profissional e, claro, aos meus parceiros que já posso dizer que são para a vida. Agradeço também a todos que sempre dão uma força, mesmo não participando da composição. Essa música liberada foi o melhor presente de aniversário que eu ganhei, que possamos continuar nessa trajetória compondo, além de músicas, histórias. Deus abençoe cada um. Presente de aniversário? Liberou no dia do seu aniversário? Na mesma semana do aniversário. Foi 2 dias antes do aniversário. Que louco, hein? Agora então vamos saber. Eu quero saber desde lá do comecinho, quando que foi que você começou a compor? Então, BC, na verdade, eu sempre, desde criança, sempre gostei de escrever. Seja texto, poesia, poema, sempre gostei de escrever. Redação, no tempo de colégio, sempre gostei muito. E eu sempre fui apaixonado por música, desde criança. Eu fui apaixonado por música, né? Sou até hoje. E só que até então eu não tinha esse conhecimento de que eu poderia, não tinha caído a ficha que eu poderia usar isso aqui na minha carreira profissional, né? Hum, E aí depois de um tempo eu comecei a fazer poemas, o tempo que eu namorava, tempo de colégio, eu namorava, fazia poemas para as namoradas, e aí teve um belo dia que eu pensei, e se eu transformasse esse poema numa música? E foi aí que deu aquele estalo, né? Eu comecei a pensar,
comecei a pensar como que eu vou fazer essa letra, né, se transformar em música. E consegui com a ajuda de um amigo meu, que inclusive tá assistindo aí, um abraço para ele, o Murilo, né? Ele toca, é Abraço, instrumentista, Murilo. ele me ajudou na melodia e eu fiz essa primeira música, né, baseado num poema que eu fiz para uma namorada minha na época. Depois disso, eu fiz mais 2 ou 3 músicas nessa mesma pegada, Uhum. certo? Só que eu não tinha conhecimento nenhum desse. Eu não tinha conhecimento nenhum. E quando eu digo nenhum, é nenhum mesmo. Sabe? Eu não sabia nem o que era uma guia, certo? Você tinha quantos anos quando você Mas fez essas músicas? Qual era a sua idade? eu tinha, eu tinha 19 anos. 19 anos. Mas você, em princípio, pelo que eu estou percebendo, você não fez para comercializar essas composições, você tinha feito para Não, presentear, né? não. Isso. E Até quando que foi porque desse eu não tinha conhecimento. quando que foi o estalo, eu queria saber. O estalo, então, o estalo foi quando eu fiz uma música, né? Eu perdi dinheiro com essa música porque eu gastei pra caramba com ela, certo? Hum. Porque eu não sem conhecimento nenhum, eu fiz uma produção, uma mega produção de uma música, gastei mais de R$ 1.000 com ela, certo? Uh, E aí eu comecei depois disso, a pensar, mas tá errado. Não é para eu gastar com música, é para eu ganhar com música, né? E foi aí que eu comecei a pesquisar e eu acredito, BC, que Deus tem o momento certo para todas as coisas, porque um belo dia eu estava navegando no YouTube, vendo sobre registros, e pimba, uma live sua, que eu nem sabia quem era, eu olhei e falei, e essa loira? Quem que é essa loira? do nada, Né? sim. Você nem tava no meu canal, Do nada? nada. Eu nem conheci, não Ah, conhecia. Foi do nada, apareceu lá uma live que era sobre registro e edição, né? E eu fui, a live, se eu não me engano, era de 2 horas e meia, eu fiquei as 2 horas e meia, já era de madrugada, eu fiquei as 2 horas e meia, né? E eu achei muito interessante, eu falei, cara, é interessante isso, eu tô gostando, né? Tô gostando e aí que eu te conheci, BC. Aí eu que comecei a massa! acompanhar os vídeos, suas lives. Esse Olha foi aí, o ó, quando a pessoa quer aprender mesmo, quando a pessoa quer aprender mesmo, e a minha equipe vai entender o que eu estou querendo dizer. Uma live de 2 horas e meia de madrugada. E você assistiu e não nem viu o tempo passar. E você sabe que esse tempo aí, a galera tava dando uma reclamada que eu ensinava muito, né, Rafa? É que eu sei que quem está foi interessado em aprender vai assistir. Não tô nem aí. Se eu tiver que fazer uma live de com 2 horas, eu certeza, faço mesmo, né? O Rafa, com certeza. aí você Foi. viu meu vídeo, viu essa live de registro e edição, como despertou um interesse, já tinha gasto um dinheiro com música, já estava achando estranho gastar esse dinheiro. E aí você continuou acompanhando os meus vídeos na internet. E quando foi que você resolveu entrar no curso compositor profissional? Depois de eu acompanhar seus vídeos, assim, eu acompanhava, mas às vezes eu confesso que eu até esquecia, porque como eu não conhecia muito ainda, eu acabava esquecendo, mas sempre acompanhava quando eu podia os vídeos, tanto no YouTube, Instagram, né? E sempre acompanhando. Aí teve um belo dia que eu vi lá, Semana do Compositor Profissional. E aí eu falei, poxa, mas o que que é isso? O que que é isso? Semana do Compositor Profissional? Como que é isso? Aí eu vi lá, aulas gratuitas por uma semana e tal. Aí, eu vou entrar para ver como é, né? Pra ver, não custa nada eu tentar. E foi aí que eu entrei, né, na Semana do Compositor Profissional. E BC, eu, eu disse que eu não sabia de nada, né? Mas quando eu assisti a primeira aula, o primeiro dia, eu descobri que eu não sabia de nada ao quadrado, Meu Deus. porque era tanta coisa, era um mundo diferente, era um mundo tão diferente para mim,
tinha coisas ali que eu nem sabia da existência, sabe? Mas me despertou mais interesse ainda. Cara, é isso que eu quero. É isso que eu quero para mim, né? Que E legal. tanto é que um detalhe, BC, eu gostaria de reiterar isso aí, os 4 parceiros dessa música que está agora, né, vai ser lançado nos Estados Unidos, eu conheci no primeiro dia da Semana do Compositor Profissional. Que 4. legal, Rafa, que legal. Você foi lá, aprendeu, é, de certa forma foi um pouco desesperador entender que você não sabia nada ao quadrado, lógico, aí, mas você corre atrás do prejuízo e ainda proporcionei você poder conhecer esses parceiros que com certeza você vai levar para a vida, já devem ser mais do que parceiros de composição, são amigos, né? E hoje, como que. Já vamos falar dessa composição aí que eu quero saber a história dela inteira, mas depois que você entrou para o curso, você percebeu, você já tinha assistido o conteúdo da ABC lá atrás, no YouTube, de graça. Depois você participou da Semana do Compositor Profissional, aprendeu mais algumas coisas. Aí você entrou no curso. E às vezes, quando a gente entra no curso, é que consegue detectar um problema real assim que você precisava resolver rápido. Que você se lembra de alguma coisa logo no começo do curso que você entendeu que você precisava ajustar? Eu, na verdade, eu era muito ansioso. Eu queria todas as coisas na hora. Eu queria fazer a música, porque na minha cabeça era só sentar, escrever a música e vender a música no artista. E que o artista iria cair de paraquedas na minha frente, dizendo: "Oh, eu gostei dessa música e eu quero ela", né? Então, a primeira coisa que eu me deparei foi um mundo totalmente diferente, porque eu via aquela galera na comunidade, toda lá com parceiros, e eu nem sonhava em ter parceiros, BC. Eu nem sonhava em ter parceiros, eu não sabia a importância de uma parceria, certo? Porque eu lembro que até no primeiro dia, quando você falava muito sobre parceiros, na minha cabeça eu pensava, mas para que eu preciso de parceiros? Para que eu preciso de outras pessoas se eu posso fazer isso aqui sozinho, né? Era o meu pensamento do primeiro dia, certo? Mas lá na comunidade, depois que eu entrei no curso, eu comecei a entender o porquê da parceria, comecei a entender a importância de parceria, né? Porque eu posso ser bom na letra, mas o outro pode ser bom na melodia, o outro é bom, né, em sacadas. Então, juntando tudo, né, é que forma a composição em si. Então, esse mundo diferente foi a primeira coisa que eu me deparei, assim. Foi a primeira Que coisa que eu me legal. deparei, porque eu não imaginava que era dessa forma. Que massa! Então aí sua vida mudou muito, porque eu acredito que você começou a estudar muito, começou a ter novos amigos, começou a ficar muito, já era ansioso e deu uma acalmada para entender o processo inteiro, já tinha visto o mapa da composição liberada, com certeza, que é uma sugestão que eu dou para vocês prospectarem, né? E aí você provavelmente começou a aplicar o mapa, começou a aplicar o método, intensificou todos os pilares da carreira do direito autoral e da prospecção, e as coisas começaram a acontecer. Quando que foi que você sentiu ali, depois que você começou a fazer o curso em novembro, que as coisas estavam começando a acontecer na vida real? Quando apareceram artistas, quando eu consegui contatos com artistas, eu consegui falar com artistas, e isso eu nunca imaginei que eu faria na minha vida, Bessie. É. Eu nunca imaginei que eu teria esse contato, sabe, virtual e direto com alguém tipo famoso, e não digo nem famoso nível Gustavo Lima. Quando eu digo famoso, por exemplo, o barzinho da minha cidade, Sim, ele né? tem fãs, é. Então, exatamente. Então, como eu falei, é um mundo diferente, é o Novos Ares, é como se eu tivesse nascido ali, sabe? Era como se eu tivesse acabado de nascer, né? Uhum, E tivesse vivendo uma outra vida uhum. completamente diferente, uma vida onde, sabe, eu sabia que eu estava no lugar que eu queria, eu sabia que eu estava no lugar que eu precisava estar, sabe? Era uma coisa Uhum. tão boa, porque eu comecei a perceber
que, além de composição, que eu sempre compus, como eu falei no início, eu comecei a entender o meu gênero, porque, BC, eu compunha meio solto, eu compunha sem um ritmo. E agora eu descobri também, através do curso, eu descobri também o meu ponto forte na composição, certo? É, qual que é? Então, Você pode me isso contar? é o sertanejo, BC. E eu nunca tinha composto sertanejo na minha vida, Você nunca mora tinha. onde? Eu moro em Ponta Grossa, Paraná. Paraná. E o que que você compunha? E eu compunha MPB, pop rock, certo? Mas nunca pensei que eu compunha sertanejo, nunca pensei isso. E É, hoje é o meu forte. é, que interessante, né? Você vê, na verdade, você não é compositor de pop rock, você é compositor, ponto. Você faz o que houver necessidade, você pode estudar qualquer estilo e você pode intensificar esses estilos musicais, né? E eu acredito que você fez isso bravamente. E aí, descobrindo o seu real talento no sertanejo, foram começando a acontecer os contatos com os artistas que você não imaginava ter. E aí apareceu um artista de New Jersey. Pode contar essa história para mim desde o começo? Nossa, essa música ela tem história, hein? Essa música vai ficar marcada, BC, na minha vida, na vida dos parceiros, né, dessa música, porque, BC, a gente compôs essa música, sabe? E as coisas no início parece que não iam dar certo, sabe? As coisas parecem, na composição mesmo, sabe? A gente tentava de um jeito, não dava certo, tentava de outro jeito, não dava certo, né? Muitas vezes a gente desanimou, né? A gente desanimou, mas um sempre dando força para o outro, né? Inclusive eu estava vendo as vibes dos dias anteriores, né? Foi falado muito sobre isso, a força que tem os parceiros, né? Uhum. E a gente fez essa música. E por que eu digo que é incrível essa música, BC? Porque a gente fez a guia dessa música e quando eu fui postar no Instagram, em menos de 8 horas, 6 artistas vieram atrás da música. Ou seja, não foi a gente que foi atrás dos artistas. Foram os artistas que vieram atrás da gente, E certo? vocês usaram alguma estratégia E de divulgação? não deu nem tempo, a gente só postou a música. Não deu nem tempo, sabe? Não deu nem tempo da gente pensar em uma estratégia, certo? E Porque eu aí? lembro que eu estava Ah, até trabalhando no dia, assim, né? E aí quando eu via aqueles direct, os parceiros também mandando, que eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Eu falei, não é possível. Demorou a cair a ficha, sabe? E até cair a ficha, eu falei, cara, a gente nem fez abordagem. A gente nem teve tempo de fazer abordagem ainda, pois é. certo? E já vieram. E aí eu lembrei de uma coisa, BC, que você falou na semana do pastor profissional, que é fazer o seu jardim, né? É, Fazer o seu jardim borboletinhas. para que as borboletas venham, certo? É. Então, eu dei na hora isso. E desses 3 artistas, 2 acabaram que desistindo por algum motivo, não me lembro agora qual o motivo, e ficou esse artista de Nova Jersey, né? Que massa. Ele, inclusive, desceu, olha só, detalhe aqui, quero que registrar isso. Ele mora em Nova Jersey, mas ele é da minha cidade, ele é natural da minha cidade. E vocês descobriram isso conversando? Oi? Vocês descobriram isso conversando depois que ele entrou em contato com você? Na verdade, eu já sabia antes, sabe? Só que eu Sim. nunca imaginei que ele ia entrar em contato com a gente, certo? Ah, mas nem Nunca pensou pensei em que mandar ele música ia... pra ele que você achou que com ele não ia rolar. Exatamente, sabe? Então, e aí quando ele entrou em contato, falou assim, cara, que música top, eu quero essa música, eu quero essa música pra mim, eu quero essa música pra mim. Eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando porque eu pensei que demoraria mais tempo, PC. Eu pensei que demoraria dias, talvez, sei lá, meses, mas Já menos de estava 24 horas. preparado, né? Aí, ó, eu trabalhei a sua ansiedade. Talvez se você tivesse Exatamente, atropelado tudo, você não teria recebido esses contatos. Exatamente. Maravilhoso.
Exatamente, PC. Então, por isso que eu digo que essa música, do fato da gente ter liberado ela, né, vai ficar marcada por esses fatos, né, pelo fato de o artista ser da cidade, né. Eu lembrei também de quando você disse, sempre tem artista da sua cidade, né. Sempre tem artista. Por mais que ele não more lá agora, mas eu já encontrei vários artistas também que eu nem sabia que existia na minha cidade. Então, é um outro ponto a se falar. E aí, BC, quando ele falou, não, eu quero essa música, vamos negociar valores, BC, a gente nem tinha liberado 100 ônibus. E A ele primeira foi com vamos ônus. negociar valores. A primeira foi com ônibus, certo? E aí, nossa, aí a gente negociou, quase que não deu certo, porque é transferência internacional, quase que não deu certo, mas a liberação já estava feita, né? IBC, quando caiu na conta, olha, rios e rios de lágrimas, de todo mundo, rios e rios de lágrimas, não pelo dinheiro em si, sabe? Igual a gente sempre comenta, não é pelo dinheiro em si, mas é pela aquela sensação de dever cumprido, de aquela sensação de a gente seguiu, sabe? A gente conseguiu, e além de ter conseguido, a gente conseguiu para o país, cara. Então, sabe, veio aquela sensação assim de alegria, sabe, de felicidade. E acho que se a gente tivesse junto, BC, assim, junto pessoalmente, a gente ia se abraçar todo mundo e chorar todo mundo junto, porque foi lágrima para todo lado. Que coisa bonita, gente. Que coisa bonita. Não, eu fico imaginando, eu estou imaginando várias coisas aqui. Enquanto você está falando, eu estou viajando. Eu estou imaginando como foi a primeira mensagem que vocês trocaram depois que o artista manifestou interesse em gravar a obra. Aquela coisa assim, cara, fulano recebeu mensagem, passa print, não sei o que lá. É o primeiro corre, né? Aí o segundo corre é gostei. Ah, ele gostou, nananã. Terceiro, quanto que é? E depois o dinheiro caiu. Meu Deus, é muita coisa assim. E passar por isso em um mês, foi um mês e meio, né? Um Que mês e meio. louco. Mas é isso aí que eu falo sempre, né? Pra vocês acreditarem. Você citou várias histórias que eu falei na Semana do Compositor Profissional. Cultiva o seu jardim para você atrair as borboletas que você quer, as borboletas que você precisa, não qualquer borboleta, né? E você interiorizou isso e foi aplicando o método e conseguiu fazer bonitinho do jeito que eu falo lá, artista da sua cidade, embora você não tenha acreditado muito nele, mas a música chegou nele, né? Você não acreditou, na verdade, você não acreditou em você. Você vê que nele você acreditava tanto que nem apresentou a música. As limitações estão sempre em vocês. Aquela limitação do vai demorar, a limitação do não vou mandar para esse artista que ele não vai querer, há várias limitações, né? Acredito também que na hora de decidir o valor da liberação deve ter sido um trampo aí para vocês falarem quanto que a gente cobra, né? Eu sei tudo da vida de vocês. Eu só não sei o que você está Foi, sentindo BC. agora. O resto tudo eu posso imaginar o que você passou. Nossa, o que eu tô sentindo, BC, é uma mistura de satisfação, alegria, sabe? Sabe, e de gratidão também, sabe? Gratidão porque se não fosse o curso, BC, talvez hoje eu estaria gastando dinheiro à toa, eu estaria hoje, né, Fazendo fazendo registro, do gastando jeito dinheiro com errado. registro. Isso, e eu gastei dinheiro, BC, eu gastei dinheiro, bem lembrado, eu gastei dinheiro com registro, gastei bastante dinheiro, porque por mais que eu compunha fora do mercado no início, obviamente, que eu não tinha conhecimento, eu gastava dinheiro porque me falaram, não, você precisa registrar, senão, se você não registrar, você vai perder a sua música, né? Eu, naquele medo, sem saber de nada, né, eu ia lá e gastava 30, R$ 40 em registro, né? E o curso me fez ver, BC, sabe, outra referência, porque, sabe, hoje eu sei como agir, né? Hoje eu sei como é a parte da composição, antes mesmo dela começar,
né? Hoje, a parte disso, estudo de playlist, estudo de mercado. Então, são coisas assim que eu aprendi no decorrer do curso, certo? Minha mãe está de prova, ela está assistindo, minha mãe está de prova. Eu ficava até 1, 2 horas da manhã estudando playlists, estudando artistas, né? Fazendo networking, sabe? Eu ficava, às vezes ela vinha lá e falava, ei, vai dormir, vai descansar. Eu falei, não, estou trabalhando, e, sabe? Então, é Ué, tudo fruto de um trabalho, é tudo fruto de um sim, trabalho. Tem muita gente que tem esse certo preconceito que diz que ser compositor é fácil, é só escrever uma música e pronto. Mas não, é um trabalho muito difícil. É um trabalho que é, exige tempo, dedicação, paciência, empenho. Então, até desmistificando esse pensamento, porque é. muita gente acha que é fácil, mas não é. É fácil. Senta aqui do meu lado então, faz uma música aqui pra mim. Eu vou pegar um papel, uma caneta aqui pra você. Senta aqui que eu vou te falar o que que eu preciso e você escreve. Mas tem que ser liberada. E tem que vender show meu. E tem que dar ECAD pra mim. E as pessoas têm que cantar e fazer dancinha. Tudo isso. Ah, não, mas compor é só fazer a música. Não, a fazer a música é a parte gostosa do negócio. Mas tem uns Sim, 90% fora isso. Hoje alguém me fez uma pergunta, além do pilar, além de compor, qual é um pilar que você acha interessante na carreira? Alguma coisa assim foi a pergunta. Eu nem acho que compor é um pilar. Pilar é carreira, direito autoral e prospecção. É olhar a composição como trabalho, estudar toda a parte burocrática e colocar isso que você criou depois do seu estudo como um produto para um artista que precise daquele produto para vender shows e para aumentar a base de fãs dele. Compor é o seu objetivo, depois de estruturar os pilares, o seu objetivo é esse. Compor não é um pilar, né? O pilar é tudo que estrutura a composição, que você tem que fazer o antes, né, Rafael? Acho que você entendeu isso, que tem um antes, adubar o solo, jogar a sementinha, regar, torcer para fazer sol, para chover um pouquinho. E daí você vai, aí nasce a flor, torcer para não vir uma praga e comer todas as flores, para vir a borboleta, né? Até a borboleta chegar e pousar no seu ombro, quanto que você não andou desse trajeto, né? E quanto tempo você não gastou com isso? Vamos falar de tempo agora? Já que você é uma pessoa que trabalha uma, das 6h30 às 19 horas, e um dos grandes problemas de quem quer começar é falar, eu não tenho tempo, e eu sempre costumo dizer, gente, tempo ninguém tem, não. Tempo você faz o seu. É isso, Rafael? Será? E a sua mãe, qual que é o nome dela? Josiane, o nome da minha mãe é Josiane. Josiane, um beijo para você, viu, que apoiou seu filho aí, que uma das grandes dificuldades dos compositores é o apoio da família. Obrigada, em meu nome, agradeço por você estar incentivando seu filho aí no que ele deseja, no que ele objetiva. Eu não falo sonho, Rafael, porque eu quero tirar os compositores um pouco do campo do sonho e trazer para a realidade, você sabe, né? Então, sonho é uma palavra que eu evito assim extremamente. Mas vamos falar de tempo. Muitos compositores reclamam que não tem tempo. E você, apesar da falta de tempo, organizou a sua agenda para trabalhar. Como que você faz isso, Rafael? Dá umas dicas para a gente. Então, BC, como você mesmo disse, o tempo quem faz é a gente. Se eu quero uma coisa, eu dou um jeito de ter um tempo, né? Então, é tudo a questão de prioridades. Como você mesmo falou, eu trabalho até às 7 horas da noite, né? E como que eu faço isso? Eu chego em casa, tomo um banho, janto e vou estudar ou vou compor e fico até tarde, 1, 2 horas da manhã, muitas vezes, né? Então, esse é uma nova rotina, certo? Depois do curso, eu tive que adaptar a minha rotina,
né? Porque já era um outro trabalho. Eu sempre encarei a composição depois do curso como um trabalho, né? Então eu chegava, né, à tarde e ia estudar. E como, se eu não me engano, foi até o Júnior Faria que falou, né, que tem até aquela certa coisa de que, tá com o celular na mão, não está trabalhando. A Uhum. gente trabalha com o celular na mão, a gente trabalha no computador. Então, não é só caderno, não é só escrevendo com a caneta na mão, né? A gente trabalha fazendo abordagem, fazendo parceria, né? Buscando contatos, né? Estudando o artista, estudando a métrica, a melodia, né? Então, é um trabalho que exige tempo, sim, exige tempo, né? E eu decidi, BC, depois que eu decidi que era isso que eu queria para minha vida, eu falei, não, eu tenho que ter tempo para isso, Eu sabe? tenho que ter Não era tempo. mais uma, não era uma obrigação, era um prazer, sabe? Era um prazer de eu estar ali e eu não via as horas passar. Assim como assisti aquela sua live de 2 horas e meia e não via a hora passar, quando eu estou trabalhando, eu não vejo a hora passar também, sabe? Porque Uhum. é algo prazeroso, mas volto a dizer, algo prazeroso que exige tempo, trabalho e dedicação, né? Eu vejo muita gente dizendo assim, mas eu não consegui liberação. Aí eu pergunto, mas você fez abordagem, você fez network? Não. Então, Pois é. é tudo questão de prioridades, né? É tudo questão de você ter, né, uma meta. Eu faço uma meta todos os dias, sabe? Eu acordo de manhã e falo, "Não, hoje eu vou fazer isso, eu vou fazer meu trabalho normal e à noite eu vou fazer isso, eu vou fazer essa abordagem, eu vou, né, compor em si, eu vou estudar. Então, tem toda essa questão que eu adaptei depois do curso, sabe? Depois que eu Uhum. decidi que era isso que eu queria para minha vida. Que massa! E o que que mudou na sua vida, além da questão da rotina, entre as pessoas que convivem com você, assim? O pessoal começou a perguntar mais sobre música, você começou a testar algumas músicas aí com o pessoal, tem uma equipe aí analisadora das composições, fora os seus colegas, como que é? Exatamente, BC. Você parece que sabe bem na minha vida, porque é isso mesmo. Mas é porque você está aplicando Amigos o meus, método, né, meu querido? Você está aplicando o método, fatalmente sei o que que você está fazendo sem estar aí. exatamente. Olha só, BC. Minha família em si, no início eles ficaram meio tipo pensando, o que que é isso, né? O que que ele está Que é fazendo? isso? Mas depois eles entenderam, eles fazem perguntas, eles perguntam como, né, se eu entrar em contato com o artista, eles perguntam qual é a próxima liberação. Amigos meus, então, tem amigos meus que, nossa, perguntam demais. Às vezes a gente vai na roda de amigos assim, né? E o assunto é música, o assunto É, é composição. a Como gente que tem você esse faz poder isso? de tomar conta do assunto da festa mesmo. Exatamente, BC. E, sabe, então, todo mundo assim, e tem assim um grupo onde eu coloco as guias, né, para eles verem, para eles darem feedback, né, porque, como eu sempre digo, eles são o público que vão ouvir, É, eles são então, os nada melhor consumidores. do que um feedback deles, né, e eu É, lembro da sua aula dizendo sobre isso, teste sua né, música. Tem um módulo no manda. curso que fala sobre como testar a composição antes de gastar com a guia, né? Exatamente, exatamente. É isso mesmo que eu comecei a aplicar depois que eu comecei o curso. E é incrível, BC, é incrível, porque depois de um tempo, às vezes, quando eu demoro um pouquinho para postar, ele já pergunta, ei, cadê as músicas? Cadê né, não vai compartilhar mais música com a gente aqui? Né? Então, é uma sensação incrível, sabe? Uma sensação de você estar num lugar assim, né? E as pessoas te perguntarem mesmo, como que é a composição? No meu trabalho mesmo, PC. No meu trabalho aqui, às Que vezes eu massa. tô num tempinho assim de folga, assim, de tempo, eu tô escutando música, eu tô ouvindo, né? E aí quando eu falo, não, eu sou compositora, a galera vem e pergunta, mas como é que é isso? Como é que faz? E tal. E é um Você prazer, vê, BC, né? é um prazer enorme você
sabe? Falar para a Com pessoa certeza. como que funciona, Com sabe? certeza. Porque, como eu disse no início, antes eu não sabia nada. Eu não sabia nada. Eu ainda tenho muito a aprender, ainda tenho uma longa trajetória de aprendizado. Mas o que eu aprendi hoje, BC, através do curso, sabe, é uma coisa assim que, nossa, dá um prazer enorme de contar para as pessoas, de falar para as pessoas, né? Inclusive, BC, olha só, um fato um tanto quanto curioso. Eu fiz, né, eu estava na Semana do Compositor da Turma 13, né, buscando parceiros, e a gente começou a conversar. Tem parceiro meu aí que vai concordar com isso. Você acredita, BC, que eles falaram que eu era da sua equipe? Eles falaram assim, não, você só pode ser da equipe da BC, porque você sabe tudo. Você sabe tudo? Não, gente, eu não sou da turma, não sou da equipe da BC, mas eu fiz parte do curso da BC e é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, é uma sensação indescritível, é uma sensação Nossa, indescritível aí você porque, viu que você foi tratado como referência, né? E aí, Rafael, é uma responsabilidade muito grande, porque quando alguém te pergunta como que funciona isso, como que é ser compositor, me explica, está nas suas palavras a valorização da profissão do compositor. É muito mais do que uma lei, é muito mais do que um livro, é muito mais do que uma reportagem, é muito mais do que essa entrevista. É você poder dizer para as pessoas que estão ao seu redor que compositor é trabalhador. Não é um cara que fica o dia inteiro deitado no sofá sem fazer nada. E tem muita gente que vive muito bem disso e que paga a escola dos filhos e que compra uma casa melhor para a esposa e que sustenta pai e mãe e gira todo um ecossistema e tem compositores maravilhosos que estão há mais de 40, 50 anos vivendo disso e tem compositores que já faleceram que sustentam seus filhos e netos com direito autoral. Então é um patrimônio proveniente de um trabalho como outro qualquer e que merece ser valorizado. E quando você não sabe explicar como funciona a profissão, a pessoa que talvez não acreditasse que é profissão, acredite menos ainda. E se você explica com tanta propriedade, a pessoa fala: Uau! Aí você vai incentivar, talvez, que ele comece a compor. Se ele já compõe, ele vai resolver se profissionalizar. Se ele tem um filho que quer fazer isso e até hoje ele não deixava, ele já vai apoiar o filho, já vai apoiar o irmão. Então, é a gente que gira essa roda aí. Ai, os artistas não respondem às nossas mensagens, não valorizam a gente. Por quê? Por causa de alguns compositores que resolvem entrar nessa trajetória sem conhecimento. E aí eles acabam emburacando a estrada pavimentada que você tem aí, e você tem que vir passando atrás, tapando buraco. E quem sabe, né, a gente não faz parte de uma geração que vai representar a mudança da visão que as pessoas têm a respeito do compositor, né? sim, sim, com certeza, BC. Como eu estava falando, é bom a gente desmistificar, né, a vida do compositor. Porque, assim como qualquer trabalho, né, é um trabalho, né, assim como qualquer outro. E muitas vezes, BC, a gente, quando está no início da nossa carreira, a gente tem momentos de desânimo, a gente tem momentos onde a gente pensa em desistir. Só que quando você tem aquela, por exemplo, a liberação, é um ânimo, uma injeção de ânimo, quando você tem parceiros talentosos, né, parceiros que ali te ajudam não só na composição, mas para a vida também, são parceiros ali que, né, te erguem quando você precisa, né, é uma coisa assim, você que eu nunca tinha vivido, eu nunca tinha vivido na minha vida isso, sabe? De saber que eu posso contar com alguém, né, e não só para música, né? Claro, para música, para a gente compor, mas eu posso contar com a pessoa para também não deixar de existir, porque quando você tem pessoas que têm o mesmo foco, que têm a mesma meta, a mesma mentalidade, é diferente, né? Por isso também que você sempre fala, BC, saibam escolher os parceiros, né? Eu guardo essas frases para mim, BC.
sabe? Eu anotei tudo no meu caderno. Essas frases assim que ficaram mais, sabe, visíveis assim, um destaque maior, eu gravo. E, cara, é incrível como um curso trouxe uma mudança gigantesca na minha vida. É gigantesca, é imensurável, sabe? Não, não Que tem bom. como eu explicar, assim, é só a pessoa sentir mesmo que eu senti, que eu venho sentindo, para ela ter a noção do que eu estou falando, porque é maravilhoso demais. E sem contar que a equipe também, ó, equipe maravilhosa também, ó, dá vontade de pegar no colo do mundo assim, e abraçar e Ah, acho que eu vou trancar esse povo da minha equipe aí, que vocês estão falando tão bem deles, vão roubar eles de mim. Por favor, hein, gente? Fica aí comigo, hein? Mas eles são maravilhosos mesmo. Acho que eles são. A gente está há tanto tempo juntos, né? Eu, Márcio, Gabi, Hugo, sabe que tem assim uma dezena de pessoas maravilhosas trabalhando com a gente para fazer esse curso chegar em você, né? Quando o pessoal fala assim, ah, vende curso, tá milionário. Não, mas a gente gasta um dinheiro pro Google e pro Facebook mostrar a gente que vocês não sabem, hein? Não, não apareço lá de madrugada para você no vídeo, não, sem o seu Google me cobrar, viu, Rafael? Apareci lá, que bom, valeu cada centavo do investimento. E a minha equipe, ela é muito maravilhosa, porque eu gosto que eles são compositores, e toda vez que eles atendem vocês, eles atendem como pessoas que entendem exatamente o que você está passando do outro lado. E tem empatia, né, que é uma palavra muito da moda, mas que define bastante isso, assim, não é apenas uma reclamação, não é apenas um lamento, é uma a voz que já fala dentro deles também. Então a gente faz questão de que eles entendam que acima de tudo aí nós temos artistas, nós temos pessoas que desejam muito viver de composição, liberar uma composição para um artista, seja ela com ônus ou sem ônus, né, Rafa? Que a felicidade é a mesma, mas que tem alguém que seja alguém no suporte que possa entendê-los como de igual para igual, né? Que não seja apenas uma pessoa que não entende do que vocês estão falando e lamentando, né? Quando montei a editora, a minha editora de música, lá 20 anos atrás, agora que o curso ele tem 3 anos, né? Eu sempre dizia que a editora era muito um consultório de psicológico para os meus colegas artistas e compositores da minha cidade irem desabafar as coisas deles lá com a gente, porque às vezes o compositor não tem com quem conversar, porque as pessoas não entendem, né? Como que esse Rafael Slonick tá me dizendo que ele consegue ganhar dinheiro com uma coisa tão legal que é compor músicas? Não é possível, isso aí deve ser enganação, né? E foi. O Rafa, com o que que você trabalha? Não sei se você pode me contar, além da música. eu sou gerente de um lava-caminhões, lavador de caminhões aqui na minha cidade. Ah, então é um trampo mesmo, né? Dia inteiro É no um trampo. foco para depois poder reservar o restante do dia para poder fazer outras coisas. Olha, eu desejo muito que você, em pouco tempo, consiga ganhar dinheiro com composição, a ponto de você conseguir analisar se você vai trabalhar só com isso, é o que eu desejo muito, tá? Eu tô quase virando uma divulgadora de uma live que eu assisti recentemente. Minha equipe aí vai saber que assistiu todas as lives. Você também viu as lives, você deve ter visto que eu falei muito da entrevista do Léo Dias com a mãe da Marília Mendonça. E eu aconselho, né? Embora seja muito triste assistir, gente, pelo amor de Deus, com um lenço do lado, né? A parte 2 na parte um também ela fala algumas coisas assim, mas tem muito a ver com muitas coisas que vocês me falaram durante essa semana nas entrevistas e você também. Como, por exemplo, né, ela ficava deitada ali no sofá e ela não estava brincando, ela estava trabalhando, ela estava a todo momento trabalhando, desde o momento que ela acordava até a hora que ela ia dormir.
Eu achei muito bonito a mãe dela dizer isso, porque é um reconhecimento da pessoa que ela mais amava, né? Entendia que enquanto ela estava ali com o celular na mão era trabalho. E foi exatamente as palavras que você usou agora. Quando o compositor está com o celular na mão, ele está trabalhando, né? Por isso que eu indico muito que assistam essa entrevista, porque ela falava das audições nas moagens da casa dela, todas essas coisas que vocês passam aí, para vocês verem que esse grande nome da nossa música brasileira passou por tudo isso antes de ser grande, né? E eu espero que vocês também passem por tudo isso e conquistem esse lugar tão sonhado aí, que é ser um compositor reconhecido, tá? O que que a gente pode esperar do Rafael Slonick nos próximos meses? Quais são seus planos? Mas olha, vocês podem esperar, principalmente aí, música não só sendo lançada aí, mas liberada a comunidade ferve aí, porque da mês que vem, já temos aí encaminhado as 4 liberações, fora essas 2 que hoje. Então, eu sempre falei, você, meus parceiros vão concordar comigo, estão acompanhando. No final de 2021, eu falei assim, 2022 vai ser o meu ano, vai ser o meu ano. Eu vou conseguir, né, crescer na composição. Então, o que a galera pode esperar de mim é um cara empenhado, um cara dedicado, que vai à luta, dar a cara a tapa, se precisar compor de madrugada, bora, se precisar compor de manhã, bora, se precisar fazer abordagem, bora, tudo o que for preciso para ter música tocando aí no Brasil e fora do Brasil também, eu vou fazer. E é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu decidi, né, para minha vida, né? E vocês podem também esperar de mim um parceiro, né, para toda hora, né? Não só para composição, porque eu sempre gosto, né, desse contato com as pessoas, sempre gostei, né? Então, eu estou à disposição para a gente crescer. Que massa! Quantos parceiros você fez, mais ou menos? Eu acho que são uns 30 ou mais. 30 está sendo um bom número entre os alunos, né? Geralmente a pergunta é 30, 40. Eu fico imaginando aqui como que vocês distribuem a agenda de composição com mais 30 pessoas. Não queria ter esse trabalho no momento, sim, que eu estou pensando aqui como dar atenção para 30 parceiros, mas é o que eu espero de vocês, realmente. Tenha parceiros espalhados pelo Brasil inteiro. Um beijo muito grande para todos os seus parceiros que estão aí na live. E eu quero deixar um recado aqui para o pessoal que está assistindo essa live aqui. Se você está ao vivo nessa live, o Rafael, quando entrou no curso Compositor Profissional, a gente separava o curso por turmas, né? Fui até a turma 13. E agora, atendendo a pedidos e sendo sensível que às vezes na semana da inscrição muita gente não consiga entrar, não tem mais turmas. Se você está assistindo agora e quiser ser aluno agora, é só digitar compositorprofissional.com.br/método, tá dentro do curso, tá? Só que as turmas, elas sempre tiveram oportunidades para conseguir algumas coisinhas a mais, além de entrar para o curso. Eu vou abrir essa oportunidade, se você está assistindo ao vivo, no dia 28 de março, que é segunda-feira, vou dizer o que vai ter. E se você está assistindo do futuro, já foi dia 28 de março, tudo bem. As inscrições estão sempre abertas no compositorprofissional.com.br/método, o que quer dizer, Rafael Slonick, que a todo momento tem parceiros novos entrando na comunidade Compositores em Crescimento agora. Segunda-feira tem uma leva nova. E você que quiser entrar dia 28 de março, a oportunidade vai te dá direito a algumas coisinhas, como, por exemplo, os 10 primeiros que fizeram inscrição no dia 28, na segunda-feira, vão ganhar um feedback de composição comigo, que, olha, eu te garanto, para ganhar esse feedback antes de começar o curso faz toda a diferença, porque você já vai assistir o curso com outra cabeça, tá? Só os 10 primeiros inscritos vão receber esse bônus de um feedback de uma composição comigo. Foi o 11º, BC, por favor,
Não tem jeito, os 10 primeiros, tá? Além disso, os 100 primeiros ganham, que se inscreverem na segunda, dia 28, ganham vários bônus, como assistir algumas entrevistas que eu só deixo disponíveis para esses alunos, com profissionais do mercado da música, que já vai ser uma grande virada de chave para vocês. E a liberação explicada detalhadamente como preencher esse documento de liberação para artistas. É bom você já saber isso no começo do curso. E também um bônus de uma palestra sobre como terminar o seu Instagram e mais alguns bônus lá. Além disso, na segunda e só na segunda-feira, dia 28 de março, tem um desconto de R$ 300 no valor total do curso, tá? Só na segunda-feira. Deixou para fazer na terça? Voltou o preço normal, tá? Então, dia 28 de março, bônus de feedback para os 10 primeiros, os 100 primeiros ganham outros bônus também, e R$ 300 de desconto no valor total do curso. Além do que, você pode fazer inscrição, entrar na melhor comunidade para compositores do Brasil e assistir minhas aulas. Semana que vem vou ter 2 aulas ao vivo, uma sobre associações e ECAD e outra sobre a Lei de Direitos Autorais, tá? Daí você não vai perder, você vai ter oportunidade de assistir ao vivo e fazer perguntas para mim ao vivo. E o curso inteiro já está gravado, tá? Então, não tenho tempo de assistir, sou igual o Rafael, vou ter que chegar à noite em casa, vai entrar lá na Hotmart e vai assistir o curso gravado. E essas aulas também, se você não puder assistir ao vivo, elas ficam todas gravadas. Então, se você está assistindo ao vivo, dia 28 de março, vai ter essa oportunidade. É só assistir todas as minhas lives aí que você fica coladinho, habilita as notificações do YouTube, habilita as notificações do Instagram. E se você estiver assistindo depois do dia 28 de março, talvez já tenha acabado todas essas oportunidades, mas eu estou te esperando no curso Compositor Profissional /Método. Rafael, como que você se sente hoje como profissional? Realizado e com novas metas, né? A primeira parte foi, né, que é o conhecimento, agora é arregaçar as mangas e trabalhar. Então, eu me sinto realizado e focado. Isso aí. E agora eu quero que você faça a sua propaganda. Então, eu estou no Instagram, Rafa Slonic, @compositor. Também estou no Facebook, Rafa Slonic. É só adicionar lá, eu trocar uma ideia. E sim, estou aberto a parcerias, né? Porque assim como é o tema da live, né, mesmo com o tempo corrido, né, eu quero trabalhar na música. Então, bora que bora, né? Quem quiser entrar em contato comigo, as redes sociais estão aí, tá? E vamos juntos compor não só músicas, mas uma história. Isso aqui eu estou levando como slogan da minha vida. Isso aí, não só músicas, mas uma história. Qual é o tipo de parceiro que você busca hoje, Rafael? Um parceiro focado, determinado, parceiro que tenha a mentalidade de que é uma profissão, um trabalho, né? Não é simplesmente um hobby, um passatempo, é um trabalho, né? É um parceiro que tenha essa mentalidade também de vendedor, né? Porque a gente tem que encarar a música como produto. Então, são coisas que se complementam, né, BC? Então, esse tipo de compositor parceiro que eu quero para mim. E pode ser que você não encare a composição como um produto, você está assistindo essa live. E eu quero dizer que quando a gente desvincula a composição de produto, a gente tem a composição como um sonho e a gente prossegue nesse hábito de compor de forma amadora, de forma artística, e não tem problema nenhum com isso. Se você quer ser um compositor que faz a sua própria arte, que vende a sua realidade e que não quer fazer disso um produto e não quer ser refém do mercado, eu acredito e eu apoio você no sentido de que você tem que fazer o que te deixa mais feliz e à vontade. Agora, se você quer
ganhar dinheiro com composição e viver disso, aí é outra coisa. Porque aí, para você ganhar dinheiro como composição, você precisa gerar um produto que o seu cliente tenha interesse em consumir. E aí é um pouco além do que simplesmente fazer composição pela arte, é entender todo um mercado da música, consumidores, faixa etária, tempo de composição, tempo de introdução, batimentos por minuto, estilos musicais, ritmos, plataformas digitais, skip rate, direitos autorais, liberações, exclusividades, prospecção, produtor fonográfico, produtor musical, arranjador. Poderíamos ficar aqui a noite inteira, né, Rafa? Só soltando termos profissionais. Aí, se você quiser trabalhar com isso, realmente não vai entrar de olhos vendados dentro de um campo de batalha, que com certeza o que você vai conseguir ser, não vai passar do primeiro passo, que é o que acontece com muitos compositores que ficam na internet só reclamando que as coisas não acontecem, porque ele na verdade não está a fim de fazer o que é necessário, se render ao mercado. Não, eu e o Rafa fazemos isso aqui muito à vontade, entendendo que essa música a qual a gente se rendeu, ela sustenta tudo isso aqui. Ela sustenta essa 1 hora de conhecimento que a gente parou da nossa vida, essa 1 hora da nossa vida que a gente parou para dividir conhecimento com você. Então, seja generoso também e dá um voto de confiança para a gente, porque você, sem conhecimento no mercado, você mais atrapalha do que ajuda. Tá? Fica aqui o meu recado. Fui de leve, né, Isso Rafael? mesmo. Assim, mais de leve do que eu sou geralmente lá nas aulas, né? Sim, sim, mas é isso mesmo, é isso mesmo, é muito trabalho. Até ia falar na hora que você estava falando, BC, de tanta coisa, foi, tá vendo como não é fácil ser compositor? Olha o tanto de coisa aí, se a gente quisesse ficar falando aqui, era muito mais coisa aí, né? Porque cada parte da composição, não ela na escrita, mas sim como um todo, cada parte da composição ela tem uma importância, né? É trabalho, mas vale a pena. Vale a pena. Se você gosta, se você tem isso como paixão, assim como eu tinha, se você tem essa vontade, é um trabalho prazeroso. Muito obrigado. Você realmente me avisaram e realmente é verdade. Você é uma simpatia de pessoa que eu tive orgulho de dividir a tela aqui por 1 hora e quero me orgulhar futuramente mostrando aqui para todo o Brasil outros resultados seus, tá? Continua trabalhando que a gente quer ler o seu nome em muitos créditos de lançamentos aí pelo mundo. Parabéns, viu, Rafa? E vão ver, e vão ver. Escreve o que eu estou dizendo, vão ouvir meu nome aí nossa, muito ainda aí no Brasil. E o prazer é todo meu, BC. O prazer é todo meu estar aqui. Como eu disse no início, eu falei, um dia eu quero estar lá falando com essa loira aí. Um dia eu quero estar frente a frente, lá de frente com a BC. E falando com ela, e hoje eu estou aqui. Então, isso aqui também, BC, é uma realização de um sonho. E nem Sabe, demorou, hein, tá aqui Rafa? hoje. Pois é, nem demorou. Demorou. É, Graças a Deus, foi rápido, mas com muito trabalho. Eu sempre vou ficar falando, eu sei que falei muito nessa live de trabalho, mas para mas que todo mundo entenda que é um trabalho. nós temos que virar a chavinha desse povo aí, Rafael, porque tem muita gente ainda achando que é Sim, sim. brincadeira, que é inspiração, que é sonho. Mas os compositores que vocês veem aí tirando fotos com carros importados e cordões de ouro no Instagram, não vende sonho não, viu? Eles vendem projetos, resultados, viu? É isso aí. É o que eu faço aqui há muitos anos. Eu nunca vou me cansar e continuar dizendo para os compositores que eu trabalho, porque não só compositores assistem essa live, tá? Muitas pessoas que não trabalham com música assistem essas lives. E a hora que chegar lá, o ECAD, chegar um empresário cobrando um valor e isso for direito autoral,
Eu quero que ele se lembre que em algum momento aqui na internet a gente falou que esse dinheiro vai para sustentar uma pessoa muito importante, que é aquela que deu origem a tudo, que é a música. Isso é importante a gente sempre pontuar. Então nunca se canse de falar, tá? Pode falar bastante mesmo. Ah, lembrei que eu queria falar. Eu não entrevisto os meus alunos que fizeram liberações para artistas. O meu critério não é esse. O meu critério é o aluno que confiou no método. E é o seu caso. Parabéns. Obrigada, acima de tudo. Um beijo, Eu que gente. agradeço, assim. Beijo, Rafa. Beijo para todos os seus parceiros, para sua mãe, para toda a sua família, seus amigos, colegas de trabalho e sucesso, tá? Tô com você. Beijo grande. Ah, vai ser